estamos no mês da união das chamas gêmeas e o que isso representa? Bom, muitas coisas. A primeira é que nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui para você. Hoje nós vamos falar sobre as chamas gêmeas e a verdade sobre o amor espiritual. A verdade sobre o amor que todo mundo quer saber, que todo mundo quer cantar. Ai, me animei. Além disso, nós estamos distribuindo material espiritual na nossa plataforma. É gratuito, então se você quiser, o link está aqui abaixo. E nós vamos ter muitos movimentos nesse mês aqui. Você quer participar? Se conecte com a gente, acesse o material, o grupo, o link, os vídeos e uma série de coisas que nós estamos fazendo para ajudar vocês, para termos expansão, clareza, o que de fato é essa tal de dinâmica de chamas gêmeas. Não é para você ajudar ele. Isso você pode ter certeza. Tá bom? Então, as chamas gêmeas e a verdade sobre o amor espiritual. O que será isso? Bom, como a gente sempre traz aqui, nós vamos a falar a partir da nossa experiência. E a nossa experiência é que a gente descobriu que nós somos chamas gêmeas justamente nessa transição, nesse espaço dentro do qual a gente entrou nesse amor, nesse relacionamento, nessa conexão netamente espiritual. Como assim? A gente estava naquele momento morando a uns, sei lá, 10.000 quilômetros de distância, não sei quanto que há entre Porto Alegre e Nova York, mas sei lá, mais ou menos isso. Ou seja, nós não tínhamos nenhum tipo de contato físico, nós não estávamos perto, nós não estávamos ressoando, o campo dela, o campo prânico dela não estava perto do meu campo prânico, por dizer assim, o duplo etérico dela... Não estava nos tocando. Isso não estava acontecendo. Não. O que estava acontecendo é a conexão que nós estávamos começando a descobrir, a experienciar, a vivenciar no aspecto energético e no aspecto espiritual. Quando a gente começou a ter esse tipo de conexão, onde nós ficamos presentes, foi bem assim, uma semana. A Sheila depois é a rainha dos detalhes, mas eu trago o resumão. Uma semana ela recebeu um monte de informação sobre nós, sobre mim e sobre nós juntos. No entanto, nesse momento não era possível ela comunicar nada. Ela não sei como foi que ela teve essa sabedoria nesse momento de ficar quietinha e não falar nada. Garantiu de que hoje nós estivermos juntos, porque se ela tivesse tomado uma decisão diferente hoje, com certeza a gente não estaria junto. Esse é um detalhe importante. Quer trazer o detalhe depois? Continua ou eu continuo ou você traz o detalhe depois? Posso trazer. Vai. Depois me lembra onde parei. Se eu tivesse falado, a gente não estaria junto. Então, esse é um detalhe extremamente importante, porque muitas pessoas procuram a gente. Nós temos muitos alunos que vêm perguntar isso pra gente. Mas eu posso entrar em contato com ele? Mulheres, né? Eu posso falar com ele? Mas eu quero falar com ele, eu vou falar com ele. Eu já falei. Enfim. Mulheres, rainhas maravilhosas. Um dos aspectos que precisa ser desenvolvido do feminino é a plenitude, a paz, a sabedoria e o alinhamento com Deus. Por que eu não falei para ele? Porque eu recebi a informação da espiritualidade, eu vi a sincronicidade e eu recebi a informação. E naquele momento, o meu alinhamento com a minha intuição, com Deus, com a espiritualidade, estava muito fino. Então, eu confiei que o melhor ia acontecer, que estava, como dizem, nas mãos de Deus, que o melhor ia acontecer. Então, por isso que eu não falei nada.
Porque não tinha que falar, fui eu que recebi a informação, não foi ele naquele momento. Eu não recebi informação, olha, você está recebendo essa informação para você falar para ele. Eu recebi informação para mim, porque eu precisava lidar com aquela informação comigo, com o meu desenvolvimento, com o meu despertar. Então, mulheres, se você sabe que você está numa dinâmica de chama gêmea e que você sabe quem é ele, você sabe porque você está entrando num despertar espiritual. Se você não viu o vídeo sobre despertar, veja. Para você se desenvolver, não é para você falar para ele. Ok. Então, essa informação chegou para ela e deu mais ou menos uma semana e chegou um monte de informação para mim. Por que chegou esse monte de informação para mim? Deu porque eu acordei e aí eu pensei, hoje vai ser o dia grandioso que vai chegar toda essa informação para mim? É claro que não. Não estava nem pensando nem aí com toda essa informação. Aliás, essa informação não chega para, ok, agora que está tudo mais claro. Não, normalmente chega para bagunçar a vida na qual o ego vem vivendo. Então, tipo, isso que acontece? Nós estávamos completando um trabalho de uma constelação naquele momento. Não me lembro se era o sagrado feminino, masculino, não me lembro. Era Acho feminino. Que era, enfim. E aí eu entrei digamos, no papel da constelação em ressonância com o sagrado masculino e eu entrei na frequência muito elevada, me foi de alguma forma permitido isso, e eu entrei num estado de consciência que eu nunca tinha vivenciado praticamente nessa intensidade. Eu já tinha passado por alguma expansão de consciência muito poderosa, praticando yoga, enfim, mas essa foi diferente, tá? E aí eu entrei em ressonância com o quê? Com a frequência dessa informação. Quando eu recebi essa informação, aí tipo, e não foi nesse exato momento, nesse dia, foi no outro dia, se não me engano, mas eu continuei na frequência dessa noite disso. Aí eu recebi outro tipo de informação que não vem no assunto agora. E quando isso aconteceu, eu fui assim, eu falei com Sheila, o que está acontecendo é isto, você e eu vamos fazer isso, vamos acontecer aquilo, aquilo. Muito claro, muito tranquilo, e aí eu não entendia porque ela só chorava. E isso que acontecia, ela só chorava e eu olhava para ela e assim, bom, algo está acontecendo com ela porque só chora. A partir desse momento, nós começamos a ter esse vínculo energético de consciência elevada, de muita intensidade, que é o que a gente poderia começar a falar com o título do vídeo, que amor é espiritual. O amor espiritual. E esse amor que é 100% tipo, desprovido de qualquer aspecto carnal, sexual, assim, de contato, de interesses, de qualquer tipo de interesse, porque a única coisa que a gente queria fazer é ficar olhando um pro outro no Zoom e olhando no olho, assim, a gente ficava no olho com olho, em silêncio, eventualmente tinha uma música e a energia só subia, elevava a frequência, compressão, frequência acima, enfim, até a gente chegou àquele estado de fusão com a fonte, que é o que em outro vídeo a gente compartilhamos. Isso já seria, se isso é compreendido, isso já mostra que você pode ter 98 anos e a sua contraparte 74 e um morar na Índia e outro morar em sei lá onde, Chile, na África, onde for, bem longe, e vocês terem a fusão do amor, a fusão com a fonte, a fusão com Deus, a fusão com você, que você é a fonte, é o todo. Ou seja, através do relacionamento,
você transcende o véu do ego e você se reconhece no outro. O outro é você, você é o outro, você e o outro são um, você e o outro já não tem mais outro, esse outro é o todo e você e o todo são um, aí você, eu e o Pai somos um. E aí você sente todo eu, a mãe, o que você quiser. Aí sente a plenitude da existência de tudo que há. Com isso vem um cúmulo de informação, de emoções, hormônios, sentimentos, um monte de coisa que se densificam dessa consciência, porque não começa por aí, mas isso, a consciência é lá em cima. Lá em cima é uma forma de falar, porque não tem em cima, mas é uma consciência de um nível de expansão enorme, incomensurável, onde você sente uma paz incomensurável, uma alegria infinita, você sente plenitude, você sente assim enfim, um monte de coisa. E isso acaba que trazendo essas frequências digamos, para os planos mais densos e acaba se trazendo isso no corpo físico também. Se apresenta como alegria, se apresenta como só chora também. Mas chora de emoção, chora de êxtase, tesão, uma série de coisas. A gente descreveu isso, bom, eu já normalmente falo assim, que é como se fosse a energia de uma bomba atômica, só que não é uma, é mais de, 3.000 bombas atômicas por bilhões de multiplicado, e isso é uma energia que você sente até na partícula do corpo, na célula. Isso é algo sustentado no tempo, não é como um pequeno ápice orgânico e que acaba. Isso se sustenta no tempo de que a gente fica olhando-se um para o outro, 9 horas no Zoom. Para qualquer ser humano que não está vivenciando isso, é muito estranho ver duas pessoas que não falam, que se olham através de uma tela do Zoom e que ficam 6 horas se olhando na tela do Zoom em silêncio. Tendo êxtase. Tipo, não faz muito sentido. Sentindo êxtase. Então, esse amor espiritual é um amor que é muito mais real do que as pessoas, a grande maioria entende, acha que é uma questão romântica, tipo, nosso amor é além da vida, além do mundo, é de outro tempo, outra realidade, sei lá o que. Isso realmente realmente existe assim, realmente acontece desse jeito. Isso traz uma quantidade de informação para a vida do casal enorme. E com ele todos os seus desafios, porque onde entra muita luz, muita energia e muita luz, vem à tona toda a sombra também. Esse vídeo não é sobre sombra, digamos, e sim sobre esse amor espiritual. Você tá bem na energia masculina. Objetivo, prático, focado. Eu vou trazer um pouco de detalhes aqui sobre essa questão que o Gonçalo trouxe, né, do que a gente viveu e o que é o amor espiritual, né? Inclusive me veio assim, se alguém aqui que está assistindo esse vídeo viveu, experienciou alguma coisa sobre fusão com Deus, esse amor que não tem como explicar, procura a gente que a gente quer saber como é que foi a experiência que você teve. E aí me veio uma outra coisa. Nós, eu e o Gonçalo, estamos abrindo um caminho, eu sinto, tá? Que é igual, tipo, você tá no meio da floresta amazônica e tá uma mata fechada e não sabe para onde ir, quer chegar em um lugar, mas não sabe que caminho, para onde ir, o que vai fazer. E aí eu e o Gonçalo estamos abrindo esta mata, pegando lá o facão, o serrote, ou sei lá,
e abrindo, porque a gente conhece este lugar para as pessoas passarem. Me deu muito isso, porque para convidar as pessoas para elas conhecerem algo que elas não conhecem ainda, não vivenciaram, não passaram. Teve uma vez que eu fiz um projeto na Amazônia, em aldeias indígenas, e foi uma experiência tão forte que eu falava assim: nossa, o brasileiro não conhece a floresta amazônica, não sabe o que é. As pessoas deviam vir aqui conhecer. É isso. Tipo, quem aqui realmente já viveu esse amor espiritual, nos procure. Porque a gente quer saber a sua experiência. Porque nós tivemos essa experiência e a gente está trazendo como referência de amor espiritual essa experiência. Porque se você for colocar no Google sobre amor espiritual, que eu coloquei aqui, ele traz um monte de coisa. Vai te libertar das expectativas externas. Ele prioriza o bem-estar do outro, busca o crescimento individual. Tudo isso não é na esfera espiritual. Ele tem o viés espiritual, mas tudo isso é na esfera material. Material é diferente. O amor material, que é o dia a dia, como que se dá o amor no relacionamento do dia a dia, que é um vídeo que a gente vai gravar, o dia a dia, para o amor espiritual. É extremamente diferente. Então, quando a gente traz, essa questão que nós vivemos, nós estamos abrindo uma mata de um lugar que a gente conheceu e a gente está convidando vocês a conhecer através do que nós abrimos aqui. Aí, o que acontece? Alguém passou por isso? É igual, tipo, quando foi criado o avião não existia, alguém criou o avião. E aí, a pessoa que criou o avião convidou uma pessoa para sentar no avião. E a pessoa teve que confiar que o avião ia andar. E hoje nós temos os aviões aí. É tipo, a gente tá abrindo um caminho. É isso que eu sinto, gente. E tem gente que confia, tem gente que não confia, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que acredita mais em pessoas que estão há 30 anos falando sobre chama gêmeos e há 30 anos falando a mesma coisa. Só que a IA tá aí. Se você for lá na ferramenta de IA e colocar sobre amor espiritual, ela vai te trazer um monte de outra coisa, mas a essência do sentir, do viver, do experienciar, a inteligência artificial não vai te trazer. Não vai. Então, o amor espiritual, para mim, diante de tudo isso que o Gonçalo trouxe, é você viver uma experiência de amor da qual você nunca viveu antes. E esse amor não tem nenhuma referência para comparar ao amor material, carnal ou de relacionamento entre um e outro. Não tem. Não tem. Não tem. Por quê? Vou pegar uma das coisas que o Gonçalo trouxe. Ele falou assim: nós ficamos vários dias, foi uns 20 dias mais ou menos, depois que foi revelado para mim, para ele, e a gente, foi isso, e que teve a fusão. Nós ficamos 20 dias nessa fusão, vivendo esse amor espiritual. Então era um olhando para o outro, o Gonçalo falava algumas coisas, quase nada, e eu só ria, eu chorava, mas era uma explosão de emoção. E espiritualmente nós vivíamos algo. Então, o meu corpo estava lá em Nova York, o corpo do Gonçalo estava em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e a nossa consciência estava vivendo uma experiência no espiritual. Não era carnal. E era o espírito se fundindo.
Porque aí então a gente entra na questão do você realmente sabe o que é o conceito, né, de chama gêmea, que é um espírito, que ele se ramifica em duas partes, que vai se expressar como Yang e Yin. E quando eles se encontram, quando está na mesma consciência, na mesma evolução espiritual, há a fusão. Se não tiver, não tem como ter a fusão, porque é por nível energético. Esse amor acessa, essa fusão acessa o quê? O uno, a unidade. A unidade é Deus. Acessa o quê? O amor. E Deus é amor. Então a gente entra em níveis espirituais mais profundos. Deus é amor. Então amor espiritual é o quê? O que é o amor das chamas gêmeas? É o amor divino. É a expressão de Deus manifestada no planeta Terra. Onde se vê, onde se vive e se expressa plenamente o que o Gonçalo falou. Alegria, plenitude, amor incomensurável, alegria explodindo, êxtase, assim, era a pele, os órgãos, tudo vibrava num êxtase, num tesão, num êxtase, num tesão, num êxtase, num tesão, que não tem orgasmo que explique o que a gente viveu, sem se tocar, só se olhando, de forma espiritual. Então, falar sobre o amor espiritual não é falar sobre, então, vocês, né, são uma metade da outra. Não existe isso, uma metade da outra. É um inteiro e o outro inteiro. A expressão dos dois inteiro que se une e acessa o amor. Acessa Deus, acessa a fonte, acessa a plenitude, acessa esse amor que a humanidade quer conhecer e que busca no outro. Só que não é o outro que vai te dar esse acesso do amor. É você com você, na sua inteireza. Então, é um assunto muito legal, divertido. Muito interessante. Porque as pessoas, eu vou falar de novo, precisam expandir a mente para o novo paradigma, para libertar as crenças do passado. Libertar as crenças do passado, para acessar a verdade divina, a verdade de Deus. Por que gera tanta confusão a dinâmica? Porque as pessoas ficam comparando o que viveram em amor carnal com a experiência de chama gêmea e não tem como comparar ou viver a mesma realidade. É totalmente outra. É para você acessar Deus. Amor espiritual. Amor, chama gêmea e a experiência de amor espiritual é para você acessar Deus. Você quer de verdade acessar Deus? Você quer realmente acessar Deus, sentir, ser, experimentar, viver aqui, encarnado no planeta Terra, acessando o poder divino? Você pode. E esse é o nosso convite para você, porque nós acessamos. Em um momento nós acessamos. E nós estamos trazendo para você o que nós acessamos, para você também passar pela jornada que nós passamos para poder acessar. E essa jornada começa com você olhando para você. Isso aí. Essa é a jornada da união das chamas gêmeas que nós estamos trazendo para vocês. Então, querem aprofundar um pouco mais? Nos procure aqui nos links abaixo. É isso, né? Tem mais alguma coisa? Não, está completo. Até o próximo vídeo. Gente, a gente não fala nada, né? Tipo, compartilhe, dê like, comente, né? Porque assim, mas a gente está fazendo um trabalho sobre a união. De verdade, nós estamos aqui trabalhando
para nós movimentarmos o planeta, as pessoas, expandirem o despertar espiritual delas através da dinâmica das chamas gêmeas, a união das chamas gêmeas. Então, se você achar que é importante isso, você compartilhar com seus amigos, para você ajudar suas amigas e seus amigos, compartilhe com eles, tá bom? Um beijo. Tchau!